Bem-vindos ao Limite Mortal, onde as histórias mais extremas de sobrevivência revelam que o verdadeiro perigo raramente é aquele que você vê vindo. Eu sou o seu narrador, e hoje vou te levar para o lugar mais selvagem, mais isolado e mais mortal da América do Norte. Antes de mergulharmos nessa jornada brutal, inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como você vê a natureza selvagem. E garanto, o urso era só o aperitivo. Alasca, a última fronteira. 663.300 milhas quadradas de natureza indomável, onde o sol não se põe no verão e não nasce no inverno, onde temperaturas podem cair para menos 40 graus em minutos, onde a civilização é apenas um conceito distante, e onde um homem descobriu que os ursos não são os únicos predadores da floresta boreal. Vamos chamá-lo de Jake Morrison, 32 anos. Guia de caça profissional de Montana. Jake não era um turista idiota com uma câmera GoPro procurando aventura no Instagram. Ele tinha passado 15 temporadas trabalhando em regiões remotas. Ele conhecia o protocolo para ursos. Ele sabia ler rastros. Ele sabia sobreviver. Mas ninguém o preparou para o que vive nas partes mais profundas do Alasca, as partes que nem mesmo os nativos Athabascan visitam, as partes que têm nomes que ninguém pronuncia em voz alta. Era agosto de 2021. Jake estava guiando 2 clientes ricos, empresários de Seattle, que pagaram $15 mil cada um para uma experiência autêntica de caça ao alce na região de Denali. Eles estavam acampados a cerca de 80 quilômetros da civilização mais próxima, acessível apenas por hidroavião. Jake tinha acabado de acordar na madrugada do 4º dia. Às 4h30 da manhã, o sol já estava iluminando o acampamento com aquela luz estranha e horizontal do verão alasquiano. Ele saiu da barraca para verificar o perímetro e garantir que os suprimentos de comida estavam seguros. Foi quando ele ouviu o som. Não era o som de galhos quebrando. Não era o som de um animal grande se movendo na floresta. Era um som vocal, grave, profundo, como um gorjeio gutural misturado com um rosnado baixo. Um som que não se encaixava em nenhuma categoria de vida selvagem que Jake conhecia. Ele parou. Sua mão foi instintivamente para o rifle que carregava no ombro. Então ele viu as pegadas frescas, na lama macia perto do riacho onde eles haviam buscado água na noite anterior. Mas essas pegadas eram erradas. Eram grandes demais para serem de lobo, longas demais para serem de urso, e tinham uma forma estranha, quase humanas, mas com garras profundas e dedos alongados de forma antinatural. Jake fotografou as pegadas com seu celular. Não havia sinal, mas ele queria documentação. Ele já tinha visto muita coisa no mato, mas aquilo era diferente. Aquilo era perturbador. Ele voltou para o acampamento e acordou os clientes. Nós temos que mudar de local. Agora. Os empresários reclamaram. Eles tinham pago por experiência autêntica e Jake estava parecendo paranoico. Mas Jake era o guia. E guias não sugerem mudanças de acampamento às 5 da manhã sem motivo. Eles começaram a desmontar o acampamento, e foi quando aconteceu. O ataque veio de cima. Um urso pardo macho, pesando facilmente 450 quilos, desceu de uma elevação rochosa que Jake não tinha verificado adequadamente. O urso não estava caçando, ele estava fugindo. E quando um urso pardo de 450 quilos está fugindo de algo, você deveria estar correndo também. O urso não viu Jake. Ele só viu um obstáculo. E quando Jake se virou, o urso o atingiu como um caminhão. A garra atravessou o ombro de Jake. 3 cortes profundos, da clavícula até o externo. O impacto o jogou contra uma árvore. Ele ouviu suas costelas estalarem. O rifle voou da sua mão,
Mas o urso não parou para atacar novamente. Ele passou direto por Jake e continuou correndo. Uma velocidade antinatural para um animal daquele tamanho. Ele desapareceu na floresta em segundos. Os clientes gritaram. Um deles disparou 3 tiros para o alto, o som ecoando pela floresta. Jake estava no chão, sangrando, tentando respirar através da dor. E então ele ouviu novamente aquele som vocal, aquele gorjeio gutural. Mas desta vez estava mais perto, muito mais perto, e vinha de múltiplas direções. O que quer que tivesse feito o urso correr, estava agora no acampamento deles. Jake Morrison foi atacado por um urso às 5h07 da manhã. Mas, nas próximas 19 dias, ele descobriria que o urso não era o predador alfa daquela região e que sobreviver ao ataque era apenas o primeiro teste. Neste vídeo, você vai descobrir o que vive nas profundezas do Alasca. Vai entender por que certos territórios são evitados até pelos nativos. E, principalmente, vai ver como um homem ferido, sozinho e caçado, teve que fazer escolhas que nenhum manual de sobrevivência ensina. Fique até o final, porque a verdade sobre o que aconteceu naqueles 19 dias vai te fazer questionar tudo o que você pensa que sabe sobre a natureza selvagem. E não esqueça de se inscrever no Limite Mortal, porque histórias de sobrevivência que vão além do óbvio são nossa especialidade. A caçada começa agora. Jake estava no chão, a mão pressionando o ombro rasgado. O sangue escorria entre seus dedos, quente e pegajoso. A dor era como ferro em brasa atravessando seu peito. Cada respiração era uma agonia. As costelas quebradas perfuravam algo interno. "Ajuda! Alguém me ajuda!" Ele conseguiu gritar, a voz rouca. Os 2 clientes apareceram, pálidos. Brad, o mais velho dos 2, olhou para o ferimento e virou o rosto enjoado. Tyler, o mais jovem, pegou o kit de primeiros socorros da mochila com mãos tremendo. Isso é profundo, cara. Tyler sussurrou, tentando limpar o ferimento com gaze. O tecido ficou encharcado de vermelho em segundos. Jake sabia o protocolo. Ferimento de urso, sangramento severo, costelas quebradas. Ele precisava de evacuação médica. Agora. "O rádio satélite", Jake disse entre dentes cerrados. "Na minha mochila, liga para a base, código vermelho." Brad pegou o rádio. Seus dedos gordos lutaram com os botões. Ele finalmente conseguiu sintonizar a frequência de emergência. "Alô, alô? Aqui é o acampamento Morrison, região Denali Norte. Temos uma emergência médica, ataque de urso, guia ferido. Precisamos de evacuação aérea imediata." Estática. Brad tentou novamente. "Alô? Base? Alguém me ouve?" Mais estática. E então, uma voz distorcida, quebrando. "Camp Morrison. Tempo impossível. 3 dias. Aguardem." A transmissão cortou. "O que ele disse?" Tyler perguntou desesperado. "Acho que disse para esperar 3 dias, Brad respondeu, a voz fina. "Alguma coisa sobre o tempo." Jake fechou os olhos. 3 dias. Ele podia sentir a infecção já começando a trabalhar no ferimento. Sem antibióticos adequados, sem evacuação, ele tinha talvez 48 horas antes da sepse tomar conta. Mas havia algo mais urgente. Aquele som. Aquele gorjeio gutural que ele tinha ouvido antes do ataque. "Vocês ouviram aquilo?" Jake perguntou, forçando as palavras. "O quê?" Tyler estava aplicando fita adesiva médica sobre a gaze ensopada, tentando criar pressão. Aquele som, antes do urso, era como algo falando, mas não humano. Brad e Tyler trocaram olhares. O tipo de olhar que significava: ele está delirando por causa da perda de sangue. "Jake, você está em choque", Brad disse com aquele tom condescendente de executivo que acha que sabe tudo. "Vamos te levar de volta para o ponto de coleta do hidroavião. São, 80 quilômetros? Podemos fazer em 3 dias se formos devagar."
Jake queria rir, mas rir significava respirar fundo, e respirar fundo significava dor insuportável. 80 quilômetros, com costelas quebradas e um ferimento aberto, em 3 dias? É a única opção, Tyler disse, tentando soar confiante. Você consegue andar. Jake tentou se levantar. A dor explodiu em seu peito como um raio. Ele conseguiu ficar de pé, mas cada movimento era agonia. Eles juntaram o mínimo necessário. Abandonaram as barracas, a maior parte da comida, tudo que era peso extra. Pegaram apenas água, o kit médico, os rifles e um mapa. Começaram a caminhar às 7 da manhã. Jake na frente, tentando liderar apesar da dor. Brad e Tyler atrás, nervosos, olhando para a floresta ao redor. E Jake ouvia aqueles sons, distantes, mas constantes, como se algo estivesse acompanhando eles, algo que se movia pelas árvores sem fazer ruído de galhos quebrando, algo que se comunicava com outros da sua espécie através daqueles gorjeios guturais. Eles caminharam por 6 horas. Jake estava deixando um rastro de sangue. A gaze no ombro estava encharcada de novo. Sua visão começava a estreitar nas bordas. Ele estava perdendo sangue demais. Às 13, ele caiu. Simplesmente desabou, as pernas cedendo. Eu preciso descansar, ele murmurou. Eles pararam em uma clareira pequena. Tyler deu água para Jake. Brad verificou o mapa, fazendo cálculos mentais que claramente não batiam. No nosso ritmo, Brad disse lentamente, vai levar 5, talvez 6 dias para chegar ao ponto de coleta, não 3. Jake não tem 6 dias. Tyler respondeu, olhando para o ferimento que agora exalava um cheiro adocicado e ruim. Ele tem no máximo 48 horas antes da infecção matar ele. Foi então que o som voltou, mas desta vez não era distante, era próximo, muito próximo, e vinha de todas as direções. Aquele gorjeio gutural, múltiplas vozes, como se 3 ou 4 coisas estivessem se comunicando ao redor da clareira, coordenando. Jake pegou seu rifle com a mão boa. Vocês ouviram? Agora? Brad e Tyler congelaram. Eles ouviram, e o medo em seus rostos disse a Jake tudo o que ele precisava saber. Eles finalmente acreditavam. O que é isso? Tyler sussurrou, a voz tremendo. Eu não sei, Jake respondeu, mas o urso estava fugindo disso, e nós deveríamos estar também. Mas para onde eles fugiriam? Eles estavam a 80 quilômetros da civilização. Jake mal conseguia andar. E o que quer que estivesse na floresta estava claramente interessado neles. Brad fez a pior decisão possível. Ou talvez a única decisão que seu cérebro de executivo conseguiu processar sob pressão. Tyler, eu e você podemos correr até o ponto de coleta, buscar ajuda, voltar com o hidroavião. O quê? Jake olhou para ele, incrédulo. Você não consegue andar, Jake. Nós só estamos te desacelerando. Se formos sozinhos, podemos fazer em 2 dias, trazer ajuda. Vocês vão me abandonar? Jake sentiu a raiva atravessar a dor. Com um ferimento aberto, numa floresta, com seja lá o que for aquilo. Não é abandono, Brad se defendeu, já começando a pegar sua mochila. É estratégia. Você fica aqui, economiza energia. Nós voltamos com resgate. Tyler parecia dividido, mas no final o medo venceu. Ele também começou a ajustar sua mochila. Isso é assassinato, Jake disse, a voz baixa e perigosa. Isso é sobrevivência, Brad retrucou. E então, com Tyler ao seu lado, ele começou a correr. Simplesmente correu, deixando Jake sentado na clareira, sangrando, com um rifle e quase nenhuma esperança. Jake os observou desaparecer na floresta. E então o silêncio caiu. Mas não era um silêncio verdadeiro. Era o tipo de silêncio que vem quando todos os pássaros param de cantar, quando todos os pequenos animais da floresta se escondem.
o tipo de silêncio que significa que um predador está próximo. Jake carregou o rifle com a mão boa. Ele não sabia o que estava lá fora, mas ele sabia uma coisa: se ia morrer lutando. E então ele viu. Na borda da clareira, atrás de uma árvore grossa, algo estava observando. Não era um urso, não era um lobo, não era um alce ou qualquer animal que Jake conhecia. Era alto, muito alto, talvez 2,5 metros, coberto de pelos escuros e emaranhados. Mas a forma era quase humana. Braços longos, ombros largos, mas a cabeça era grande demais, o crânio alongado. E os olhos. Jake podia ver os olhos. Não eram olhos de animal. Eram inteligentes, calculistas, avaliando. A criatura fez aquele som, o gorjeio gutural. Mas desta vez, Jake entendeu. Não com palavras, mas com instinto. Era uma pergunta, ou talvez uma ameaça, ou talvez apenas reconhecimento. Eu te vejo, você está ferido, você está sozinho, você é meu agora. Jake levantou o rifle, ignorando a dor explosiva no ombro. Ele mirou no centro de massa da criatura. Vai embora, ele disse, a voz firme apesar do medo. A criatura inclinou a cabeça. Curiosidade, desafio, e então fez algo que congelou o sangue de Jake. Ela sorriu. Não um sorriso humano, mas uma expressão que claramente comunicava diversão. Como se estivesse pensando, você acha que essa arma vai me parar? E então desapareceu. Simplesmente fundiu-se de volta na floresta, sem som, sem rastro. Jake baixou o rifle, respirando pesadamente. Ele estava sozinho, ferido, abandonado, e sendo caçado por algo que a ciência dizia não existir. Era dia 1. Ele tinha 19 dias pela frente. Jake não dormiu naquela primeira noite. Como poderia? Cada som na floresta era uma ameaça potencial. Cada galho quebrando, cada folha se movendo, cada silêncio repentino. Ele tinha construído uma fogueira pequena, grande o suficiente para iluminar a clareira, mas não tão grande que consumisse toda a sua lenha. Ele manteve o rifle no colo, a mão boa sempre no gatilho, e ele ouvia eles, no plural. Porque ficou claro que não era apenas uma criatura. Havia várias. Elas circulavam a clareira, mantendo distância, mas sempre presentes. Os gorjeios guturais vinham de diferentes direções, como se estivessem se comunicando, coordenando. Jake se forçou a pensar racionalmente. O que ele sabia? Fato 1. As criaturas eram grandes, cobertas de pelos, bípedes. A descrição clássica de Sasquatch ou Bigfoot. Mas Jake tinha caçado por 15 anos. Ele conhecia todas as teorias, todos os avistamentos falsos. Ele nunca tinha acreditado, até agora. Fato 2. Elas eram inteligentes. A forma como se moviam, como se comunicavam, como aquela primeira criatura tinha sorrido para ele. Não era comportamento animal comum. Era comportamento de predador inteligente. Fato 3. Elas estavam testando ele. Não atacaram imediatamente. Estavam avaliando, aprendendo seus padrões, esperando o momento certo. Ao amanhecer do dia 2, Jake tomou uma decisão. Ele não podia ficar na clareira esperando morrer. Ele tinha que se mover. Mesmo ferido, mesmo sozinho, ele tinha que tentar chegar ao ponto de coleta. Ele usou galhos e a fita adesiva médica para fazer uma tala improvisada para as costelas. Doía como o inferno, mas pelo menos dava algum suporte. Ele trocou a gaze do ombro. O ferimento estava feio, as bordas vermelhas e inflamadas. Infecção definitiva. Ele tinha antibióticos no kit médico, amoxicilina. Dose de cavalo. Ele tomou 3 comprimidos de uma vez, sabendo que era arriscado, mas mais arriscado seria deixar a infecção se espalhar. Jake pegou o mapa. Ele estimou que tinha feito uns 15 quilômetros no dia anterior, antes de colapsar. Ainda faltavam 65 quilômetros. No seu estado atual, ele conseguiria fazer o quê?
5 quilômetros por dia? Talvez menos? 13 dias. Ele precisaria de 13 dias. E ele não tinha 13 dias de comida. Ele não tinha 13 dias de força. E ele definitivamente não tinha 13 dias de segurança com aquelas coisas o perseguindo. Mas ele começou a caminhar. As primeiras horas foram agonia pura. Cada passo enviava ondas de dor através das costelas. O ombro latejava com um pulsar constante e quente. Jake estava suando frio, a febre começando a trabalhar. E elas o seguiam. Ele nunca as via diretamente, mas ele sabia que estavam lá. Sombras na periferia da visão, movimentos entre as árvores e aqueles sons. Sempre aqueles malditos sons. No meio-dia do dia 2, Jake parou para descansar perto de um riacho. Ele bebeu água gelada de degelo que doeu seus dentes, mas acalmou a febre um pouco. Ele comeu uma barra de proteína, seus suprimentos de comida, 3 barras de proteína, um punhado de nuts e 2 refeições liofilizadas, talvez 3 dias de comida, se ele racionasse brutalmente. Foi quando ele ouviu Brad gritando. O som veio de algum lugar ao norte, distante, mas inconfundível. Um grito de terror absoluto. Depois, silêncio. Jake congelou. Brad e Tyler tinham ido naquela direção. Eles estavam 20 quilômetros à frente? Mais, menos. Outro grito. Mais curto, cortado no meio. E então, nada. Jake segurou o rifle mais apertado. Ele sabia o que aquilo significava. As criaturas não estavam apenas seguindo ele. Elas estavam caçando todos os humanos na floresta. Brad e Tyler, que o abandonaram, que correram pensando que seriam mais rápidos, eles foram pegos. Jake sentiu uma mistura de horror e justiça sombria. Eles mereceram? Não. Ninguém merecia aquilo, mas eles fizeram uma escolha egoísta e a floresta cobrou o preço. Ele continuou caminhando, mas agora com um novo entendimento. As criaturas não estavam apenas testando ele. Elas estavam eliminando todos os humanos na região. Sistematicamente. Dia 3. Jake acordou tremendo. A febre tinha piorado durante a noite. O ferimento no ombro estava exalando um cheiro ruim, doce e pútrido. A infecção estava vencendo, apesar dos antibióticos. Ele tinha que drenar o ferimento. Era a única chance. Com a faca de caça, Jake cortou os pontos improvisados que Tyler tinha feito. Pus amarelo e sangue escuro jorraram. O cheiro era nauseante. Jake espremeu o ferimento, gritando através dos dentes cerrados, forçando toda a infecção para fora. Ele lavou o ferimento com água fervida. Aplicou o restante do antibiótico tópico que tinha. Cobriu com gaze limpa. Não era suficiente. Ele sabia disso. Mas era tudo o que tinha. Jake caminhou apenas 3 quilômetros naquele dia. A febre estava consumindo sua energia. Sua visão estava turva. Mas ele continuou. Porque parar significava morrer. E aquela noite, elas se aproximaram. Jake acordou com o som de respiração pesada. Não a sua. Algo estava a menos de 3 metros da sua posição, no outro lado da fogueira que estava quase apagada. Ele lentamente pegou o rifle, adicionou lenha ao fogo. As chamas cresceram, iluminando a clareira, e lá estava ela, a mesma criatura do primeiro dia, ou talvez uma diferente. Era impossível dizer. Ela estava agachada, observando, aqueles olhos inteligentes refletindo a luz do fogo. Jake levantou o rifle. "Eu vou atirar", ele disse, a voz rouca de febre e medo. "Eu juro por Deus que vou atirar." A criatura fez aquele som, o gorjeio. Mas desta vez havia algo diferente no tom. Não era ameaça. Era curiosidade? Ela apontou. Com um dedo longo e peludo, ela apontou para o ombro de Jake. Para o ferimento. Jake piscou. "O que diabos?" A criatura fez um gesto. Levou a própria mão ao peito. Depois apontou para a floresta. Jake não entendia. Ou talvez não quisesse entender.
A criatura suspirou, um som surpreendentemente humano, e então desapareceu de volta nas sombras. Jake ficou acordado o resto da noite, confuso e aterrorizado. O que aquilo tinha sido? Uma ameaça? Um aviso? Ou uma oferenda de ajuda? Dias 4-7. A febre atingiu seu pico. Jake estava delirando metade do tempo, vendo coisas que não existiam, ouvindo vozes de pessoas mortas. Ele caminhava no automático, seu corpo movendo-se por puro instinto de sobrevivência, enquanto sua mente flutuava em algum lugar entre consciente e inconsciente. Ele tinha acabado com a comida no dia 5. Agora estava sobrevivendo de água e força de vontade pura. E as criaturas continuavam seguindo. Mas algo tinha mudado. Elas não estavam mais caçando, estavam observando, como guardas ou talvez como cientistas observando um rato de laboratório. No dia 7, Jake encontrou algo que salvou sua vida temporariamente. Uma cabana, pequena, velha, meio desabada. Provavelmente um posto de caça abandonado de décadas atrás. Dentro, ele encontrou latas enferrujadas de comida. A maioria estava estragada, mas algumas ainda estavam seladas. Feijão, spam, pêssegos em calda. Jake comeu como um animal, não se importando com o gosto metálico ou a data de validade vencida há 20 anos. Era comida, era vida. Ele dormiu na cabana naquela noite. Verdadeiramente dormiu. Pela primeira vez em uma semana. E sonhou. Sonhou com a criatura. Ela estava na borda de sua visão, sempre observando. Mas no sonho, ela não era ameaçadora. Era protetora? Jake acordou confuso. Sua febre tinha quebrado. O ferimento no ombro ainda estava feio, mas não piorava. Ele estava vivo. E tinha percorrido aproximadamente 40 quilômetros. Faltavam 25. Ele podia fazer isso. Talvez, se a sorte continuasse, se as criaturas deixassem. Mas, no fundo, Jake sabia a verdade. Elas não estavam deixando ele viver. Elas estavam escolhendo deixá-lo viver. E ele não fazia ideia do porquê. Jake deixou a cabana no dia 8 com uma nova determinação. Ele tinha comida no estômago pela primeira vez em dias. A febre tinha quebrado. O ferimento no ombro, embora ainda sério, estava estável. Ele podia fazer isso, mas a pergunta que o assombrava era: por que elas não me mataram ainda? Brad e Tyler foram eliminados no dia 2. Jake tinha ouvido os gritos, mas ele, ferido e lento, estava vivo no dia 8. Isso não fazia sentido do ponto de vista de predador oportunista, a menos que elas não fossem apenas predadoras. Jake começou a observar mais atentamente. Ele parava com frequência, fingindo descansar, mas na verdade estava prestando atenção aos sons da floresta, aos padrões de movimento nas árvores, e ele começou a perceber algo perturbador. As criaturas não estavam apenas o seguindo, elas estavam guiando ele. No dia 9, Jake chegou a uma bifurcação. O mapa dizia para ir à esquerda. Caminho mais direto para o ponto de coleta. Mas algo naquele caminho parecia errado. A floresta era densa demais, o silêncio profundo demais. Ele ouviu o gorjeio, vindo da direita. Jake tomou uma decisão consciente. Ele foi para a direita. E 2 quilômetros depois, ele descobriu por quê. O caminho da esquerda terminava em um precipício. Um desfiladeiro profundo e íngreme que ele nunca teria visto há tempo. Ele teria caído e morrido. Elas o salvaram. Por quê? No dia 10, Jake encontrou mais evidências. Pegadas na lama. Não dele, não das criaturas. Pegadas de urso. Um urso grande, provavelmente o mesmo que o atacou. Mas as pegadas mostravam algo interessante. O urso tinha estado seguindo Jake, e depois as pegadas mudavam de direção abruptamente, como se o urso tivesse sido afugentado por algo maior. As criaturas estavam protegendo Jake dos outros predadores. Mas por quê?
No dia 11, Jake começou a testar sua teoria. Ele intencionalmente tomou uma rota ruim, indo para uma área pantanosa que ele sabia que seria difícil. E, como esperado, ele ouviu os gorjeios, mais urgentes, mais altos, como avisos. Ele ignorou e continuou. 10 minutos depois, uma das criaturas apareceu, diretamente na frente dele, bloqueando o caminho. Ela não fez gestos ameaçadores, apenas ficou lá, sólida, inamovível. Jake parou. Você não quer que eu vá por aqui? A criatura apontou para a esquerda. Um caminho diferente. Jake foi para a esquerda. 2 horas depois, ele entendeu por quê. O pântano que ele estava tentando atravessar era muito mais profundo e perigoso do que parecia. Se ele tivesse continuado, teria afundado e morrido. Elas não apenas o estavam protegendo, elas estavam o guiando. Por quê? A resposta veio no dia 12. Jake tinha percorrido aproximadamente 60 quilômetros. Faltavam 20. Ele estava exausto, ferido, mas vivo. E ele tinha chegado a uma área da floresta que era diferente. As árvores eram mais antigas, mais espaçadas. Havia uma sensação de sacralidade, como entrar em uma catedral natural. E no centro dessa área havia uma clareira, grande, com pedras arranjadas em um círculo, não pedras naturais, pedras colocadas intencionalmente por mãos inteligentes. Jake entrou na clareira, o rifle apontado para baixo. Ele não sentia mais medo, apenas curiosidade profunda e um respeito estranho. As criaturas apareceram, não uma, não duas, 7 delas, emergindo das árvores ao redor da clareira, machos, fêmeas, até uma pequena, um juvenil talvez, uma família, uma tribo. A maior delas, provavelmente o patriarca, deu um passo à frente. Ele era massivo, facilmente 3 metros de altura, coberto de pelos cinza escuros, cicatrizes antigas marcando seu peito e braços. Ele fez um som, não o gorjeio gutural, um som mais suave, quase melódico. E Jake de alguma forma entendeu, não com palavras, mas com compreensão profunda e instintiva. Você foi ferido por nosso irmão urso. Não foi sua culpa. Não foi culpa dele. Foi acidente. Mas você está em nossa terra. E há regras aqui. O patriarca apontou para o ombro de Jake. Depois para o oeste, a direção do ponto de coleta. Nós o guiaremos para fora de nossa terra. Não porque somos seus amigos, mas porque você não é nosso inimigo. Você respeitou a floresta. Você não matou por esporte. Você não destruiu por prazer. E quando foi abandonado por seus companheiros covardes, você continuou com honra. O patriarca se virou, começando a andar. As outras criaturas o seguiram. E Jake, sem pensar 2 vezes, seguiu também. Dias 13 e 14. Eles viajaram juntos. Jake com suas 2 pernas quebradas e ferimento infeccionado. A família de Sasquatch ao seu redor, movendo-se silenciosamente através da floresta que era claramente seu lar. E Jake aprendeu. Aprendeu que elas se comunicavam através de sons complexos, linguagem corporal e algo mais. Algo que parecia quase telepático. Elas sabiam onde cada membro da família estava, mesmo quando espalhados por quilômetros. Aprendeu que elas eram herbívoras, principalmente comendo raízes, frutas e ocasionalmente peixe. Não eram os monstros canibais que os mitos descreviam. Aprendeu que elas evitavam humanos não por medo, mas por escolha. Elas tinham observado humanos por séculos e tinham decidido que o contato trazia apenas problemas. E aprendeu o que tinha acontecido com Brad e Tyler. O patriarca levou Jake até um lugar. Uma ravina escondida, e lá Jake viu os corpos, ou o que restava deles. Brad e Tyler não tinham sido mortos pelas criaturas, elas tinham sido mortos por um bando de lobos, lobos que estavam no território caçando. As criaturas simplesmente não intervieram. Deixaram a natureza seguir seu curso, porque Brad e Tyler tinham abandonado Jake. E na ética da floresta, covardia tem consequências. As criaturas enterraram os corpos.
Não por compaixão necessariamente, mas por respeito pelo ciclo da vida e morte, pelos nutrientes que voltariam para a terra. Jake ficou em silêncio, olhando para os túmulos improvisados. Ele deveria sentir alguma coisa? Raiva? Tristeza? Tudo que ele sentia era vazio. E talvez um pouco de justiça sombria. No 14º dia, eles chegaram à borda do território das criaturas. Jake podia ver ao longe, talvez 5 quilômetros, a fumaça da estação de guarda florestal perto do ponto de coleta de hidroavião. Civilização. Salvação. Casa. O patriarca parou. Ele olhou para Jake com aqueles olhos profundos e inteligentes. E Jake entendeu que este era o adeus. Obrigado, Jake disse, sua voz rouca de emoção. Vocês salvaram minha vida. O patriarca inclinou a cabeça, um gesto de reconhecimento, e então fez algo inesperado. Ele estendeu a mão. Enorme, peluda, com garras que poderiam rasgar Jake ao meio. Jake, sem hesitar, estendeu sua própria mão. Eles se tocaram. Homem e Sasquatch. Predador e predador. Dois seres inteligentes reconhecendo um ao outro. O aperto foi gentil, quase delicado, e então o patriarca se virou e desapareceu na floresta, sua família o seguindo. Em segundos, era como se nunca tivessem estado lá. Jake ficou sozinho na borda da floresta. Ele olhou para trás, para a escuridão verde das árvores antigas. E então olhou para frente, para a fumaça da civilização. Ele começou a caminhar. 5 quilômetros. Ele podia fazer isso. O urso não foi seu maior problema. As criaturas não foram seu maior problema. Seu maior problema tinha sido entender que ele não era o predador alfa, que havia coisas neste mundo que a ciência não conseguia catalogar, que existiam nas sombras e que tinham sua própria inteligência, sua própria cultura, suas próprias regras, e que às vezes, só às vezes, essas coisas escolhiam mostrar misericórdia. Os últimos 5 quilômetros foram os mais difíceis. Não fisicamente, Jake estava exausto, ferido e faminto, mas tinha percorrido 65 quilômetros, 5 a mais. Era nada. Era mentalmente que foi difícil, porque Jake tinha que decidir o que ele diria. A verdade? Que ele foi guiado por criaturas que a ciência diz não existirem? Que Sasquatch, Bigfoot, ou seja lá qual nome você use, são reais, inteligentes e têm uma sociedade complexa? Quem acreditaria? Ele seria ridicularizado, chamado de maluco, acusado de fabricar histórias por atenção ou dinheiro. Sua carreira como guia terminaria. Ninguém confiaria em um homem que alega ter sido salvo por criptídeos. Ou ele mentiria. Diria que se perdeu, que Brad e Tyler foram mortos por lobos, que ele sobreviveu sozinho através de pura sorte e treinamento. Uma mentira limpa, acreditável, segura. Jake chegou à estação de guarda florestal às 16 horas do 15º dia. Um ranger chamado Steve saiu da cabana quando viu a figura cambaleante emergindo da linha de árvores. Meu Deus, Jake Morrison! Cara, nós pensamos que você estava morto. Tem uma operação de busca preparada para amanhã de manhã. Steve correu para ajudar Jake, sustentando-o enquanto o guiava para dentro. Ele sentou Jake em uma cadeira, pegou água, começou a verificar os ferimentos. O que aconteceu? Onde estão os clientes? Brad Hutchinson e Tyler Reeves. Eles não chegaram ao ponto de coleta. Nós achamos que vocês três... Jake respirou fundo. Momento da verdade. Fomos atacados por um urso no dia 1. Eu fui ferido. Brad e Tyler. Eles me deixaram para trás. Disseram que iriam buscar ajuda. Eu tentei seguir, mas me perdi. Fiquei vagando por quase 2 semanas. E Brad e Tyler? Mortos, lobos, eu... Encontrei os corpos no dia 12. Steve ficou pálido. Jesus, você teve sorte de sobreviver. Sozinho, ferido, 2 semanas na floresta.
Sorte, Jake repetiu, a palavra gosto de cinzas em sua boca. Não foi sorte, foi escolha, a escolha delas. Steve chamou evacuação médica. Um helicóptero chegou em 40 minutos. Jake foi levado para o hospital em Fairbanks. Dia 16/17, hospital. Os médicos ficaram chocados que Jake estivesse vivo. O ferimento no ombro estava severamente infectado. As costelas estavam quebradas em 3 lugares. Ele tinha perdido 15 quilos e estava severamente desidratado. Mas ele estava vivo. E eles não entendiam como. Sr. Morrison, o cirurgião disse depois de drenar o ferimento e fazer uma limpeza profunda, eu vou ser honesto. Você deveria ter morrido de sepse no dia 4 ou 5. O nível de infecção no seu sistema é quase miraculoso que você ainda esteja aqui. Jake não disse nada. Não foi milagre. Foi medicina da floresta. Porque no dia 10, quando a febre estava no pior, ele tinha acordado e encontrado algo ao lado da sua fogueira. Folhas. Não folhas comuns, mas folhas específicas, mastigadas e moldadas em uma pasta. Ele não entendeu na época, mas aplicou a pasta no ferimento de qualquer forma. E no dia seguinte, a febre tinha quebrado. As criaturas tinham conhecimento de plantas medicinais, conhecimento que elas usaram para salvá-lo, mas ele não podia dizer isso aos médicos. Então ele apenas agradeceu e aceitou o milagre. Dia 18, interrogatório. Alaska State Troopers vieram fazer perguntas. 2 homens mortos, um sobrevivente. Eles precisavam de respostas. Jake contou sua história, o ataque de urso, o abandono, a jornada solitária, encontrar os corpos, tudo verdade. Só omitiu uma parte, os salvadores peludos de 3 metros. E você não viu nada? Incomum? Um dos troopers perguntou, os olhos estreitando. Nenhum outro humano? Nenhum caçador ilegal? Nada. Jake manteve sua expressão neutra. Só a floresta. Animais comuns. Nada de incomum. O trooper não pareceu totalmente convencido, mas não tinha evidência de nada além do que Jake estava dizendo. O caso foi fechado como morte acidental por ataque de predador selvagem. Dia 19. Decisão. Jake foi liberado do hospital com antibióticos fortes, analgésicos e ordens para descansar por pelo menos 2 meses. Ele pegou de um táxi até seu apartamento em Fairbanks. E lá, sozinho, ele tomou sua decisão final. Ele abriu seu laptop. Acessou todos os arquivos de fotos e vídeos do seu celular do acampamento. Havia uma foto, apenas uma, das pegadas estranhas que ele tinha visto no dia 1. Jake olhou para a foto. Evidência. Prova. Validação de que ele não estava louco. Ele moveu o mouse sobre o botão Delete. Por um longo momento, ele hesitou. E então clicou. A foto foi apagada. Permanentemente. Sem backup. Sem evidência. Porque Jake tinha entendido algo fundamental naqueles 19 dias. Algumas verdades não são para serem compartilhadas. Algumas coisas existem melhor nas sombras, protegidas pela descrença. Se ele provasse que Sasquatch existia, o que aconteceria? Caçadores viriam, cientistas, turistas, a floresta seria invadida e as criaturas que o salvaram, que mostraram compaixão e inteligência, seriam caçadas, estudadas, transformadas em circo. Ele não faria isso com elas. Jake fechou o laptop. Ele olhou pela janela para as montanhas distantes e ele soube que nunca voltaria para aquela floresta. Não porque tinha medo, mas porque tinha respeito. Alguns lugares pertencem aos que lá vivem e alguns segredos são melhores guardados. 3 meses depois, Jake Morrison estava de volta ao trabalho. Mas não mais como guia de caça. Ele tinha mudado de carreira. Agora trabalhava como consultor de conservação, ajudando a estabelecer áreas protegidas em regiões selvagens do Alasca, especialmente nas áreas ao norte de Denali,
as áreas profundas, as áreas que ninguém visitava. Ele nunca falou sobre os 19 dias. Quando perguntado, apenas dizia: foi a floresta. Às vezes ela te deixa viver, às vezes não. Mas uma vez por ano, no aniversário do ataque, Jake fazia uma viagem. Ele ia até a borda daquela floresta. Não entrava. Apenas ficava lá na linha de árvores, olhando para a escuridão verde. E às vezes, se o vento estava certo, ele ouvia aquele som, o gorjeio gutural, distante, mas reconhecível. E ele sabia que elas ainda estavam lá, observando, protegendo suas terras, vivendo suas vidas em paz. E Jake sorria, porque ele tinha aprendido a lição mais importante que a natureza pode ensinar. Nós não somos os donos desta terra. Somos apenas visitantes temporários. E os verdadeiros donos, aqueles que estavam aqui muito antes de nós e estarão aqui muito depois, merecem nosso respeito. O urso não foi o maior problema de Jake. Foi aprender humildade diante de algo maior e mais antigo do que ele jamais imaginou. E essa lição salvou sua vida. Esta foi a história de Jake Morrison e os 19 dias que mudaram completamente sua compreensão sobre o que vive nas florestas profundas do Alasca. Se este relato te impactou, deixe seu like e se inscreva no Limite Mortal. Temos muito mais histórias de sobrevivência que revelam verdades sobre o mundo natural que você nunca imaginou. E me diz nos comentários, você acredita que Sasquatch existe? Ou Jake teve alucinações induzidas pela febre e trauma? Deixe sua teoria. Até o próximo limite.